com a Luana. Luana, por favor, na sua opinião, essa tensão que nós estamos vivendo agora, nesse momento, que já se estendeu nesse primeiro semestre, estamos começando, o ano passou tão rápido, já estamos começando o segundo semestre. Foi uma surpresa para você ou você acha que isso é consequência de um estilo de política, tanto do Congresso como do governo, que gera constantes tensões? Obrigada, professor. Primeiro é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com o Paulo, Leonardo e com todos vocês nos acompanhando. Olha, professor, não me surpreendeu, sinceramente, porque nós já estamos acompanhando essa tensão, essa dificuldade, embates entre o governo e o Congresso, a dificuldade na formação de base, na manutenção dessa base e no diálogo com essa base já há algum tempo, especialmente agora, né, na entrada desse ano, onde se esperava, inclusive, que fosse feita uma reforma ministerial para reacomodar um pouco essas forças e garantir uma base mais sólida para aprovação de medidas como essas, né, que estão sendo discutidas e que são importantes para o governo, isso não aconteceu. Isso se deve também, né, e talvez principalmente ao fato de que esse governo ele foi eleito com uma base muito fragmentada. Ele precisou fazer uma coalizão muito grande para que viabilizasse a sua eleição. Só que essa composição, essa coalizão, que era ali um momento de necessidade para que essa eleição fosse viável, ela nunca se concretizou numa base sólida, de fato, de votação e de projetos apoiados por essa base junto ao governo nesses últimos anos. E nesse ano, com essa dificuldade de reorganização com vistas a 26, isso só continuou. Então, a gente tem aí um histórico de diversas pautas que foram enviadas para a Câmara antes mesmo da eleição de Hugo Motta, né? Ele deu continuidade aí a essa base, até porque não modificou muito quando a sua presidência aconteceu esse ano, né? A entrada dele como presidente. A gente teve o caso da desoneração da Folha, agora a gente tem essa questão do IOF, a pauta das emendas que desde o ano passado, antes das eleições, vem gerando muita tensão entre o Congresso, o STF e o governo, né, o executivo também. Então, é difícil a gente ver um cenário onde essa composição, esse apoio do Congresso mude, porque a gente está muito próximo de 2026 e, como eu disse, né, esse histórico da eleição é o determinante nesse caso, onde você formou uma coalizão que ela não se concretizou num projeto ou em projetos elaborados em conjunto. Então é difícil você conquistar isso agora, né, com a máquina rodando, os problemas sendo agravados a cada mês, né, e a cada momento aí com o cenário político difícil para esse governo, e o Congresso também tenso, sem saber como vai ser 2026 e buscando uma autoproteção. Paulo, para você, com base também que a Luana expôs, e acompanhando o noticiário e recheado nesse primeiro semestre desse confronto Congresso-Palácio do Planalto, você acha que essa foi uma consequência natural de duas formas diferentes de fazer política? E como que você estima que vai ser o segundo semestre dentro dessa conjuntura? Bom, primeiro, boa noite, uma honra estar aqui, Luana, Leonardo. Enfim, o fato é que existem vários fatores que vão aprofundando essa tensão entre o presidente Lula e o Legislativo. O primeiro deles é que as pesquisas de aprovação do governo têm mostrado a queda dos índices do Lula, né? Então isso alimenta, querendo ou não, a oposição, né, que se sente mais forte, né, em lançar candidaturas do centrão com a direita para o próximo ano, né? Então, quanto mais se desgastar a imagem do governo Lula nesse 1 ano e pouco de mandato que resta, mais chances, em tese, haveria de fortalecimento de uma chapa entre centro e direita, né? Esse é o primeiro ponto. Mas há outros aspectos importantes, né? Entre eles, o fato de que o Congresso, tomado pelo Centrão, tem sabotado medidas do governo já há algum tempo, né? Mesmo a reforma tributária, ainda que aprovada, ela não foi aprovada da maneira que o governo bem desejava, né? Afinal de contas, a taxação dos mais ricos não foi para frente, né? A outra questão também que é importante é a questão do PIX do início do ano, né? E o que a gente viu é a direita se manifestando com muito mais força nas redes sociais,
o Nicolas Pereira viralizando, né, com as suas mensagens, etc., mas isso não aconteceu no caso do IOF, o que mostra que a opinião pública teve uma outra percepção sobre esse enfrentamento entre Congresso e o presidente. Eu acho esse um ponto muito importante, porque ficou muito claro, independentemente da pessoa ser conservadora, liberal, de esquerda, que classe média e os mais pobres pagam proporcionalmente muito mais impostos que os mais ricos. E, ao mesmo tempo, o Congresso ele se configura com interesse de classe muito claro, né? E isso tem sido demonstrado, ou seja, não vamos cortar gastos em relação às verbas parlamentares, muito menos o Plano Safra ou outras áreas que interessam esses grupos de latifundiários, empresários, etc. E, de fato, os custos ou os cortes deveriam, na visão do Congresso, partir para os programas sociais, o que dificultaria muito a imagem do presidente perante a sociedade, seus programas sociais e para os eleitores, né? Então, essa quebra de braço, ela começou e o governo soube se aproveitar de alguma forma da sua própria fragilidade, né? Já que não tem maioria no Congresso, tem responsabilizado o Centrão, principalmente, na figura do Hugo Mota e do Alcolumbre, mas, e ao mesmo tempo, a esquerda tem tentado organizar manifestações contra essa brecagem, né, que o Congresso fez, seguindo um pouco o que o Petro fez na Colômbia, diga-se de passagem. Né? E acho que é importante a gente ver como as esquerdas estão interrelacionadas aqui na América Latina. Mas ele não foi muito feliz lá na Colômbia, né? Curiosamente, o Petro não tem a maioria, assim como o Lula. Tem uma imprensa oposta às suas visões de mundo, afinal de contas o Petro foi membro das Farc no passado, enfim, existem milhares de visões críticas, mas ainda assim ele conseguiu vencer no Congresso, no Senado agora, a reforma trabalhista. E como ele conseguiu isso? Com mobilização nas ruas, com vídeos em redes sociais, então isso gerou uma pressão sobre os congressistas. E eu tenho a impressão que o movimento do governo foi muito parecido agora, né? Ou seja, colocou o abacaxi nas costas do Congresso, né? E se a gente frequentar, e eu tive essa curiosidade de entrar nas redes do Hugo Mota, do Alcolumbre, existem centenas de críticas ao que eles promoveram semana passada, né? Gerando uma contradição gigantesca, né? Na mesma semana em que não se aprova o IOF com o argumento de não quer aumentar os impostos, por outro lado, aumenta o número de deputados, gerando mais gastos aos próprios cofres públicos. E, ao mesmo tempo, as verbas parlamentares não param de aumentar ano a ano. Então, qual que é a imagem que a sociedade tem no Congresso? A pior possível, né? Ela joga contra o país e não a favor dele. Leonardo, frente às colocações da Luana, do Paulo, que as suas considerações de alguém, Leonardo, que acompanha para e passo a política em Brasília, como é que você vê esses choques constantes nesse primeiro semestre? Alguns imaginavam, vale lembrar, quem nos acompanha, e Leonardo, que a mudança da mesa diretora da Câmara dos Deputados ia acalmar a relação com o Planalto. Inicialmente imaginava-se que saindo o Arthur Lira, entrando o Hugo Mota, tal, não aconteceu nada disso, né? Como é que a tua análise desse momento que nós estamos vivendo? Boa noite a todos, eu fico feliz pelo convite, muito honrado também. Olha, eu tenho eu acredito que o problema, a crise, não foi gerada pelo Hugo Mota, não é gerada pelo Centrão. Eu acho que a crise ela é gerada pela proximidade da eleição do ano que vem e uma dificuldade de popularidade do presidente Lula, que resolveu radicalizar no discurso, criando, ou melhor, revivando, né, um discurso de guerra de classes para tentar reposicionar o PT dentro da narrativa política eleitoral. É importante, eu acho que a gente hoje tem na liderança do governo um cara chamado Sidônio Palmeira, sabe? A comunicação sobre essa questão do andar de cima, pobre contra rico, é claramente uma estratégia de comunicação que passou a condicionar o comportamento, o discurso e a fala dos principais atores políticos, a começar pelo ministro Fernando Haddad. É importante lembrar nessa dinâmica, né, aliás, nessa narrativa, né, de que o Congresso inviabiliza o governo, eu acho que a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? A primeira delas o governo, há 60 dias de tomar posse, em 2023, recebeu um cheque de 30 bilhões de dólares, que foi a PEC da transição.
Nenhum outro governo recebeu isso. Segundo, o STF tirou pagamentos de precatórios de meta fiscal. Terceiro, o Congresso aprovou, um marco fiscal, que é o novo arcabouço, extremamente generoso, que obriga o governo a ter crescimento real de despesa todos os anos. Quarto, o governo aprovou entre 9 e 14 medidas de aumento de arrecadação, que fez com que esse governo aumentasse 10% de arrecadação, em média, nos últimos 2 anos. A gente não vai encontrar país no mundo que não esteja em esforço de guerra, não é? Que tenha esse nível de crescimento de arrecadação. Então, eu não vejo, de fato, o Congresso atrapalhando em nada a questão arrecadatória. Agora, o que a gente tem um governo que tem aí 20 e poucos % de ótimo e bom, precisa de 40 pelo menos, está chegando na próxima eleição. A agenda da reeleição, ela não cabe no orçamento, claramente, porque você tem que duplicar aí uma porção de programas sociais. O governo entrou numa dinâmica, né, onde o presidente Lula faz anúncios e pede ao Congresso que aprove imposto. Aqui o pessoal diz, né, que o mais bobo é suplente, né? Ou seja, não tem bobo nessa história. E aí, claro, o Congresso entrou no modo eleição, mas me parece que essa é uma crise que ela é criada principalmente por uma incapacidade de gestão do governo, que teve uma quantidade de recursos gigante, não enfrentou nenhuma crise internacional, né? Não enfrentou pandemia, não enfrentou guerra de Ucrânia, não enfrentou nada, e chega, né, apesar de todas essas benéficos que recebeu, aí se esguelando por um IOF, buscando aí uma espécie de 2, 3 bilhões de reais para conseguir fechar a conta, para conseguir fazer a agenda da reeleição caber no orçamento. Então, eu não sei, me parece que o governo faz um exercício de narrativa que, na minha opinião, é muito deletério, e porque caracteriza o Congresso como inimigo do povo. Eu não sei aonde que você quer chegar com esse tipo de coisa, e o fato que nesse país rachado, né, nesse país dividido, eu não vejo ganho, a não ser no cálculo político que o marqueteiro do governo tem feito.